Esse vídeo é um oferecimento da Bravo Jogos. Visite o site www.bravojogos.com.br. Fala galera, beleza? Aqui é o Paladino Monge da BG2. Como é que vocês estão, meus queridos? Hoje eu vim aqui trazer mais um comparativo do nosso quadro Vou de Qual Jogo? Hoje eu vou comparar dois jogos aí que tem como principal mecânica a seleção e alocação de dados para fazer preenchimento de objetivos ali, assim, pontuar. Hoje eu vou comparar os jogos Sagrada e Roleplayer. Bom, esses dois jogos eles já foram lançados no Brasil, o Sagrada pela Galápagos e o Roleplayer aqui pela Grok Games, no celular da Ludofy. E por isso mesmo eu vou tirar um dos seus pontos que poderia pesar bastante, que é a questão da dependência de idioma. Como já está em português, não temos mais isso. Mas assim mesmo, eu vou falar só um detalhezinho, porque o Roleplayer ele tem mais texto do que o Sagrada. Então, para quem não gosta de ficar lendo ali na partida, entenda que o Roleplayer você precisa ler, porque tem muitas cartas de mercado com vários efeitos. No Sagrada, como ficam os objetivos ali para todo mundo ver, leu ali no começo da partida os poderes, aí já está valendo, e aí você não precisa mais ler durante a partida. Mas vamos aos pontos aqui que eu elenquei aí para fazer esse comparativo aqui, e eu vou começar falando sobre o tema. Em Sagrado, os jogadores vão construir vitrais, lindos vitrais, através do uso de uma paleta que tem pré-requisitos, tentando ao final conseguir mais pontos de vitória. Vocês podem ver aí que é um jogo bastante abstrato e que você poderia colocar qualquer outro tema que entraria. Mas o jogo ele traz essa questão do vitral, inclusive nos seus componentes, daqui a pouco eu vou falar um pouco. Ele traz essa temática para eles. O Roleplayer ele já tem um tema de construção de personagens de RPG. O jogador vai criar ali um personagem com uma raça específica, uma classe, antecedentes, tendência, tentando comprar ali no mercado armas, armadura, perícias e também traços para conseguir ao final do jogo pontuar mais. Também aqui parece que é um jogo abstrato, mas eu vou dizer que não é. E eu vou ter que dividir, na verdade, em dois pontos aqui. Quem já jogou RPG e quem nunca jogou RPG. O que eu posso dizer é que o jogo sim tem um tema bastante forte nele, mas que ele não é imersivo para um desses dois públicos. Para quem já jogou RPG, vai sentir no decorrer da partida do Roleplayer aquela nostalgia e aquele gosto maravilhoso de estar construindo um personagem. Claro, gente, que com as devidas proporções, porque o jogo ele não põe aquelas limitações que tem, por exemplo, no D&D, que um guerreiro não pode usar uma determinada tipo de perícia, uma determinada classe não pode usar uma armadura. O jogo ele não prevê isso, mas o jogo ele prevê você fazer, através do uso dos dados, bater ali, por exemplo, com a classe. Por exemplo, um paladino precisa de 18 de força e você precisa colocar ali no atributo força. E isso é bem legal. Mas agora, para quem não jogou RPG, no decorrer da partida, vai sentir que, tá bom, esse tema aí é um tema diferente, né? Construir personagens, ok. Mas na segunda, terceira rodada vai acabar esquecendo mesmo do jogo e vai se focar apenas nos dados. Então o jogo ele tem um tema mais presente, mas não é imersivo. E agora, um outro ponto aqui legal de falar é sobre o tempo de partida, que é um ponto que eu não gosto de colocar muito, mas para esses jogos aqui precisa, porque um é mais longo do que o outro. O Sagrada, você vai jogar ali em torno de 20 a 40 minutos, dependendo da quantidade de jogadores. Já o Roleplayer, você vai demorar de 40 até 2 horas, dependendo da quantidade de jogadores. E isso também se traduz porque o Roleplayer ele é um pouco mais complexo que o Sagrada. Tem muito mais variáveis para o jogador ele ficar prestando atenção ali no meio da partida e por isso pode gerar um AP maior. Apesar do jogo trabalhar bem a questão do jogador ali poder fazer algumas das suas ações na sua ficha quando o outro está jogando, ainda assim vai ter uma hora que você vai ter que esperar e devido a essas variáveis pode gerar um APzinho, o tempo de partida aumenta um bocadito. Queria falar agora dos componentes, que realmente eles se diferenciam bastante aqui. Claro que você já sabe que ambos os jogos têm dados. Que legal! Mas até nisso eles mudam bastante. O Sagrada ele tem dados translúcidos, que são lindos, como fica bonito na mesa, minha gente. Mas eles são pequeninos. Isso não atrapalha em nada o jogo, mas é apenas um detalhe que vem na caixa. Os dados são muito bem feitos, mas são dados pequenos. Além disso, nós vamos ter ali um tabuleiro individual, imitando um vitral,
que é de uma qualidade excepcional, bem grosso, e nele você vai pôr uma carta, que eu chamo de paleta aqui, que é o vitral que você vai construir, tem até um nome, você coloca dentro desse tabuleiro ali, e ali vai ter o pré-requisito para você ficar montando o seu vitral. Além dessas cartinhas de paleta, nós temos outras cartas, que é de objetivo secreto, objetivos gerais e também dos poderes. Não são muitas cartas, é um pequeno deck, eu não lembro a quantidade aqui. E também nós vamos ter marcadores para cada jogador para pontuar, um tabuleiro que vai servir como contagem de rodada e quando você vira ele é a pontuação. E por fim uns marcadores, parecem umas gotinhas em acrílico, sabe? Muito bonitas, que os jogadores poderão guardar para ganhar pontos ou mesmo para utilizar os poderes no decorrer do jogo. No roleplayer nós também teremos dados, mas esses dados eles não são translúcidos, as cores são sólidas, mas eles são bem maiores que do Sagrada. Olha, eu me atrevo a dizer que talvez um dado do roleplayer seja um 2 do Sagrada. O jogo também traz várias fichas de personagens para você montar. É nessas fichas aí que você vai colocando os dados. Essas fichas têm um lado com um caractere masculino e o outro com caractere feminino, só mudando realmente ali o gênero, mas não somente isso. Cada uma dessas fichas podem ter raças diferentes, que pode ter alguma bonificação ou penalização nos seus atributos. Além disso, nós teremos muitas cartas, bem mais do que no Sagrada, que vai ter ali as cartas de classe, antecedentes, tendência, as cartas de mercado, sendo que elas também são de dois tamanhos, o tamanho padrão e o tamanho mini euro, que são as tendências para você colocar ali também na ficha do jogador. Também teremos tokens imitando moeda e também um tokenzinho ali para você ganhar uma bonificação na hora de comprar na fase de mercado, se utilizar o poder do carisma. E por fim, nós temos ali componentes de madeira para servir como você ficar mexendo na sua carta de tendência e também depois para fazer a pontuação. Ah, também não vou esquecer aqui que tem uma sacola para você pôr dados, tanto no Sagrada quanto no roleplayer. Vamos falar agora da rejogabilidade desse jogo. E aqui vai entrar um detalhe bem bacana. Porque os dois jogos eles têm uma rejogabilidade muito grande. Eu já vou falar, tanto o Sagrada quanto o roleplayer, a rejogabilidade deles é muito boa. Mas o que vai mudar aqui é como essa rejogabilidade vai se apresentar aos jogadores e a sensação que ele está sentindo quando está jogando. Porque a rejogabilidade do Sagrada, ela tende mais a uma variabilidade maior do que o roleplayer. Deixa eu explicar. No Sagrada, sempre você vai ter que escolher 3 objetivos aleatórios ali, que vão ser 3 objetivos públicos, que vai ser a pontuação do jogo. E isso faz com que cada partida do Sagrada seja diferente pela sua pontuação. Você jogar um jogo baseando-se nos números dos dados é diferente de você jogar baseando nas suas cores. E isso faz com que uma partida seja diferente da outra mesmo. Se você muda um objetivo, você já faz com que o jogo seja diferente. E quando você coloca objetivos que se combam e depois joga uma partida com objetivos que se excluem, aí você vê a grande diferença que tem. E aqui eu acho que essa rejogabilidade do Sagrada, ela é melhor do que a rejogabilidade do roleplayer, que se baseia no setup, da quantidade de cartas e na forma que você vai escolher na questão de raça, qual classe utilizar, também os seus antecedentes e tendência. Claro que isso é uma rejogabilidade imensa, eu não estou falando que é pequena, mas ela é diferente do Sagrada, porque aqui você sempre vai saber que você vai ter que olhar a sua classe para ver quais os números dos dados para pôr aqui, baseando-se nos seus antecedentes, para olhar as cores dos dados que tem que estar em cada local e a tendência é você se movimentar ali. O roleplay ele ganha um pouquinho mais aqui na questão do mercado, quando você tem objetivos ali que o jogador pode comprar nas cartas de traços. E aí sim pode fazer com que cada jogo comece a se diferenciar um pouco mais do outro. Porque você pode pegar um traço que faça com que você ganhe muita pontuação se você completar todos os seus objetivos da classe, que seriam os seus atributos. Agora, se no meio da partida você vê que, caramba, eu não vou conseguir completar essa destreza, poxa, aí às vezes tem ali um traço que vai te dar 2 pontos se você tiver destreza ou constituição abaixo de 8. Você pode utilizar isso a seu favor. Como falei, os dois jogos têm uma rejogabilidade muito boa, mas a rejogabilidade do Sagrada eu aprecio mais porque dá uma variabilidade maior. Por fim, eu gostaria de falar o último ponto, eu sempre gosto de colocar aqui, que seria a dinâmica e a jogabilidade do jogo. Eu não vou fazer aqui um overview de cada um, vai ser pontuações rápidas para vocês verem mais ou menos como é que cada um dos jogos funciona. No Sagrada, os jogadores vão escolher ali uma paleta, que vai ter uns pré-requisitos ali para você realizar a alocação.
E em 10 rodadas, os jogadores vão tentar pegar os dados que ali se encontram e completar essa paleta. A rodada do Sagrado é bem diferente, porque cada jogador joga 2 vezes. O primeiro jogador joga, vai até o último jogador e depois tem um retorno, né? Todo mundo joga de novo, mas no sentido contrário. Então, cada rodada você escolhe 2 dados. Sempre vai sobrar pelo menos um dado, que vai ser o contador de rodadas ali. E os jogadores, durante a rodada, poderão utilizar de poderes que estão disponíveis. E esses poderes são comprados para aqueles componentes que parecem lágrimas, gotas ali, muito bonitas. Cada jogador recebe essas gotas dependendo aí do nível de dificuldade das paletas. E como é que essa paleta funciona quando você vai alocar? A alocação do Sagrada, ela tem muito mais restrições que do roleplayer, como vocês vão ver. Primeiro, cada paleta tem 3 informações. Quadradinhos coloridos, quadradinhos com algum numeral do dado ou um quadrado branco. O quadrado branco, ele não tem nenhuma restrição, você pode pôr qualquer número e qualquer cor. Quando a gente vai para esses quadrados coloridos, você tem que utilizar um dado daquela cor, independente do número dele. E quando tem aquele quadrado com número, você tem que colocar aquele número independente da cor. Ele também tem uma restrição quando você vai colocar dados na vertical e na horizontal, ou seja, adjacentes ali octagonalmente, né? Então, você não pode colocar dados da mesma cor ou dados com o mesmo número. Se você fizer isso, você quebrou, e aí você vai ter uma penalização. Cada espaço no final do jogo que você tiver na sua paleta é menos 1 ponto. E também no início do jogo, você só pode pôr um dado ali nos extremos. E aí depois você sempre tem que pôr um dado adjacente a um dado que já tenha sido colocado. E aí não é só octogonal não, você pode colocar também nessa forma diagonal. Um detalhe, dados na diagonal não tem essa restrição de serem da mesma cor ou mesmo número, tá bom? Então, no final da 10ª partida, quem tiver mais pontos ganha. Um detalhe bem legal aqui, cada jogador tem um objetivo próprio. Você recebe uma cor de dado e vai somar depois os dados daquela cor. E também tem os objetivos, como já falei aqui, públicos, que vai ser a pontuação do jogo e esses poderes, que é muito legal, que os jogadores podem gastar aquelas lágrimazinhas para tentar ali manipular os dados na sua paleta ali de vitral. O roleplayer, ele já é jogado em rodadas diversas, dependendo da quantidade de jogadores, porque quanto mais jogadores, menos rodada. Você não vai ter nenhum tipo de penalização se você não conseguir colocar um dado, porque você sempre vai poder colocar um dado. A única restrição que tem é que você precisa pôr sempre no espaço mais à esquerda disponível. Feito isso, qualquer outro dado de qualquer outra cor você vai poder pôr, não importa seu número, cor, não interessa, você pode pôr lá. Claro que você vai seguir ali pela classe e pelo antecedente, porque essas 2 cartinhas que você recebe é que vão pontuar ali para você no final do jogo. A classe pontua os atributos, que são números, então força 12, você precisa ter força 12, precisa ter destreza 15, por aí vai. Os antecedentes você vai pontuar pela cor em um ponto específico. Quanto mais você tiver, mais você pontua. O legal é que você também tem um outro detalhe aqui no roleplayer, que é a fase de mercado, que vai te dar cartas para você manipular a sua partida com o uso de perícias. Você pode utilizar poderes, pode aumentar ou diminuir o dado sem o uso dos poderes dos atributos. E também você pode comprar objetivos específicos para você, que são as cartas de traço. Essas cartas podem fazer um direcionamento da sua estratégia no jogo e talvez até salvar você caso você tenha muito ruim para completar, por exemplo, a carta de classe, que muitas vezes os atributos têm valores 17, 18, você precisa ter valores altos nos dados ali. Além disso, nós temos também um set collection de armaduras que pontua também bem. Como vocês puderam perceber aí, o jogo ele tem muitas formas de pontuar e que o jogador precisa ali alinhar e pensar em quais você vai focar para fazer uma boa pontuação. O jogo ele se desenrola nessas rodadas onde cada jogador escolhe um dado, vai colocar esse dado na sua ficha de jogador. Depois nós temos uma fase de mercado onde o jogador pode comprar uma carta ou descartar uma carta de lá. E por fim uma fase de limpeza onde se passa o primeiro jogador, novos dados são alocados e isso aí vai rodando até que todos os jogadores tenham a sua ficha completa ali. Quem tiver mais pontos de prestígio, que são os famosos pontos de vitória, ganha o jogo. Bom, gente, esses aí foram os pontos que eu achei legal trazer para vocês aqui
do Roleplayer e do Sagrada. Se vocês querem saber um pouco mais de detalhes de regras desses dois jogos, tem no canal aqui vídeo de regras do Sagrada e tem um gameplay aí que eu fiz do Roleplayer que também ensina todas as regras. Aí você vai entender se algum ponto falha aí na minha explicação. A ideia aqui é só passar uma visão geral dos dois jogos para vocês verem que eles são diferentes. Por esse overview, você viu que a dinâmica do jogo do Sagrada é completamente diferente da dinâmica do jogo do Roleplayer. Que os objetivos que nós vamos fazer para pontuar no Sagrada é diferente dos objetivos que nós temos no Roleplayer. Sagrada, esses objetivos mudam sempre a cada partida. No Roleplayer, não. Claro, no decorrer do jogo, se eu vou comprar ou não aquela carta de mercado, vai me ajudar ou não, faz com que a partida seja diferente. Mas a sua essência, o Sagrada consegue trazer isso na sua própria mecânica de escolher os objetivos públicos ali para pontuar. O Roleplayer não. O Roleplayer depende do jogador. O jogador ele pode criar uma receita de bolo e sempre buscar aquelas cartas se elas aparecerem. Isso pode acontecer realmente. Também vimos aqui que o Sagrada ele é bem mais rápido de se jogar do que o Roleplayer. Mas o Roleplayer ele é mais complexo e tem um planejamento estratégico muito maior que o Sagrada. Então vai ficar muito a critério de vocês se vocês gostam de jogos mais rápidos, mas que trazem também uma densidade estratégica muito boa, que é o caso do Sagrada, ou jogos mais longos que tem realmente muito planejamento e muito quebra-cuca para você tentar juntar tudo que pode pontuar para pelo menos pegar 1 ou 2 pontinhos de tudo ali para ganhar o jogo, que é o caso do Roleplayer. Mas eu vou aqui de antemão falar que os dois jogos podem sim estar na sua coleção, caso assim você queira. Mas esse aqui é um quadro em que, depois que a gente fala, a gente tem que dar a nossa opinião de qual a gente escolheria se pudesse pegar um deles. E aí vem aquela pergunta, Paladino Monge, você vai de qual jogo? E aqui eu vou responder para vocês na lata, gente, eu vou de Roleplayer. Eu não acho que o Roleplayer seja muito superior ao Sagrada. Aqui eu tô escolhendo o Roleplayer mais pela questão do tema, da nostalgia que eu sinto quando eu jogo o Roleplayer. O Sagrada eu adoro, acho um jogão, mas se fosse para ter um deles eu vou de Roleplayer por essa sensação nostálgica. Eu joguei muito RPG, quando eu jogo Roleplayer eu sinto que eu tô criando aquele meu personagem, voltando à minha adolescência quando eu jogava RPG. Então, cara, cada partida do Roleplayer são sensações maravilhosas, né? Essa sensação nostálgica junta-se a uma sensação de planejamento estratégico ali que eu tenho que fazer quando eu tô montando o meu personagem. Além de que eu gosto mais do Roleplayer por ele ser um pouco mais pesado que o Sagrada. Eu acho muito legal você ter que pegar aquelas variáveis que tem ali, você tentar juntar tudo, tentar equalizar ali, para você não perder ponto em alguma coisa. Às vezes vale a pena você olhar a classe e falar, cara, tem coisa aqui que vai me dar 1 ponto só. Eu vou atrás de uma carta de traço que me dá 2, em vez de tentar conseguir, por exemplo, colocar 14 na inteligência. Isso acontece, mas isso depende muito de você observar o jogo. Sem contar que o Roleplay ele traz bloqueio ali entre os outros jogadores muito importantes, porque você não pode ficar deixando dados ali da cor de um determinado jogador, porque ele vai ganhando pontos ali. Vai que um jogador já tem 6 dados da sua cor, são 6 pontos no final. Então vale muito você olhar, eu vou pegar aquele dado ali, mas seja no 1, eu vou manipular ele aqui para depois transformar no 5, no 6, não importa. E também pesa-se o fato aqui, que eu gostei bastante, nesse momento da escolha do dado. Porque você pode pensar e falar, eu vou sempre pegar dados grandes, números altos. Beleza, mas na hora que você vai colocar os dados ali no Roleplayer, o que é que acontece? Os dados menores ficam nas cartas de iniciativas menores. E quem compra a carta de iniciativa 1 vai primeiro no mercado e vai ter toda a gama de cartas ali para comprar. E isso pesa na hora de você fazer a escolha. E é por causa desses pequenos detalhes aí que eu vou de Roleplayer. Mas eu posso dizer com toda certeza que muita gente vai achar o Sagrada mais jogo, principalmente pela sua rapidez e pela densidade que o jogo te traz em um jogo de 40 minutos mais ou menos. O Sagrada, ele é muito, mas muito bom. Eu tentei mostrar aqui para vocês todas essas diferenciações, mas devido a essa questão do tema aí, eu vou de Roleplayer. Bom, galera, fico por aqui, espero que vocês tenham curtido esse voo de qual jogo. Coloca nos comentários se vocês concordam ou não comigo, se você vai de Roleplayer ou você vai de Sagrada. Não esqueçam de deixar aquele like maroto e gostoso aqui pra gente. Vai lá na nossa parceira Bravo Jogos, caso você queira um desses dois jogos, que o preço lá é, supimpa. Eu fico por aqui, até uma próxima. Fui!